Uma vez tocou o telefone em casa. Uma vez tocou o telefone em casa, atende a criança e o cara do outro lado da linha fala: posso falar com seus pais? Ele falou, a criança respondeu: não dá, eles estão ocupados. Bom, tem algum outro adulto aí que eu posso conversar? Ele falou: tem um policial aí. Posso falar com ele? Ele também está ocupado. Tem alguém mais que eu posso falar? Tem um bombeiro. O bombeiro também está aqui em casa. Bom, então posso falar com ele? Também está ocupado. Bom, deixa eu entender. Os seus pais estão ocupados, policial, bombeiro, está todo mundo ocupado. O que está acontecendo na sua casa? Eles estão todos procurando por mim. Tem a nossa Parashá do Bo. Logo no princípio a gente contou que todo episódio da história de Mitzrayim, que a gente está contando já na terceira Parashá, tudo isso para que a gente conte nos ouvidos dos nossos filhos. O Ben Minchai, passar isso adiante para os netos. A Torá vai contar várias vezes aqui, Moshe Rabbeinu vai falar Veigadetá lebilcha. Veigadetá é uma linguagem de contar história. Veigadetá lebilcha, você vai contar para seus filhos. Tem passagens, a Gemara geralmente que nem a Torá, é um livro de leis, a Gemara discute todas as leis, mas tem passagens que são chamadas as Agadot, são as histórias. E aqui tem uma mitzvah, Veigadetá lebilcha, de contar a história da saída de Mitzrayim. E isso é uma mitzvah, que é a mitzvah da Agadá, que principal mitzvah do dia, da noite do Seder, que a gente cumpre isso no dia de Pesach, né? Quando a gente faz o Seder de Mitzrayim, o Seder de Pesach, que a gente conta a história da saída de Mitzrayim. E fala, mesmo no texto do Seder, a gente conta, no texto da Agadá, a gente fala que mesmo aqueles que sabem toda a história, grandes sábios, né? Eles passavam a noite toda discutindo, contando a história da saída de Mitzrayim. Não importa quanto você cumpre de mitzvah, não importa quão sábio você é, a mitzvah continua sendo de contar a história para as crianças, para os filhos, contar a história da saída de Mitzrayim. E a Torá faz questão, nossa Parashá, a gente vê várias vezes, de falar isso daí, né? Moshe Rabbeinu, ele fala que tudo isso é para contar para os nossos filhos, e ele repete isso 4 vezes na Torá, 3 vezes aqui em Shmot, aqui em nossa Parashá, e uma vez depois lá em Vaitchanan, lá em Dvarim, ele fala. E por que está escrito 4 vezes? Keneged arba banim, isso é de acordo com os 4 filhos. Tem uma coisa muito interessante quando a gente olha sobre a história de Pesach, né? A gente tem que contar essa história para os 4 filhos. Então, a gente fala Keneged arba banim libra Torá, como em nome de 4 filhos falou a Torá. Isso tudo é uma chave para a educação, de educar cada filho conforme a sua, né, Hanoch lanar al pidarko, educar cada um à sua forma, ao seu jeito. Tem uma coisa interessante quando a gente vê a história de Pesach, o Seder de Pesach, justo o Seder de Pesach, ele é, nas pesquisas que fazem em Israel, ele é o evento que mais, Baruch Hashem, os judeus em Israel participam. Os judeus do mundo inteiro. Quando você fala Pesach, aqueles que têm família, praticamente chega a ser quase 100% de todos os judeus israelenses que participam do Seder de Pesach em Israel. E o mesmo ocorre justo com o Brit Milá, né? O Brit Milá também, Baruch Hashem, isso, e justo são os 2 eventos que quem está presente é Eliyahu Hanavi, né? Você tem Eliyahu Hanavi tem uma cadeira,
no Brit Milá. Eliyahu Navi, ele recebe um copo, né, no Seder de Pesach. Por que Eliyahu Navi está presente em ambos os eventos? Uma explicação por que o Eliyahu Navi está no Seder, uma explicação que é trazida também nos livros, é que está escrito que uma pessoa que não tem Brit Milá não pode participar do Seder, não pode comer do Korban Pesach. Então, como o Eliyahu Navi é testemunha do Brit Milá, ele pode falar quem pode estar presente no Seder. Então ele está lá para garantir que só quem estava no Brit Milá que pode estar no Seder, né? Mas justamente a explicação é que também como a gente sabe, o Eliyahu Navi, ele na sua geração os judeus estavam bastante, infelizmente, divididos com a Avodah Zará, com todo o problema de Baal, Asherá, e ele teve a perseguição da rainha Isabel contra os profetas, os alunos de Eliyahu Navi. Então, chegou um momento, ele fez aquele famoso teste que a gente já falou aqui bastante, no Monte Carmel, etc. Mas mesmo assim, depois disso, ele ainda viu que o povo não estava muito apegado, não estava escutando. Então, ele fala uma coisa interessante, ele fala para Deus, ele fala que o seu povo abandonou o pacto, né? Abandonou o Brit. Então Deus falou: se você está falando que eles abandonaram o meu pacto, você vai estar de prova toda vez que tem um pacto. Então ele está lá no Brit Milá e no Seder de Pesach, que é o pacto. O Pesach é o nascimento do povo judeu, e no Brit Milá são os dois pactos que a gente tem com Hashem. Então ele está sempre presente, e justamente aí que todo o povo realmente também está presente, mostrando que eternamente o povo não abandonou esse pacto. Mas justo aí tem uma coisa muito interessante. Quando ele fala tudo isso, Deus, porque o Eliyahu Navi, ele tinha feito aquele evento grandioso, que foi o teste do Korban, lá no Monte Carmel, que ele falou para colocar, ele juntou todos centenas dos profetas, entre aspas, do Baal, que era a idolatria, e mandou trazer o Korban deles. Eles escolheram o touro que eles queriam, eles fizeram montaram um altar e fizeram o sacrifício, e a ideia é que quem Deus aceitasse demonstraria que seria que tem a religião correta. E aí eles tinham já programado uma pessoa, que era o rei, que ele ia por debaixo do túnel e acender o fogo. Eles tinham um esquema ali, mas no final o Midrash conta como foi uma cobra matou a pessoa que ia fazer o esqueminha para parecer mágica lá e parecer fogo, não deu certo. Então eles ficaram chorando, se batendo, começaram até a se machucar para ver se vinha um fogo do céu. O fogo não veio. E o Eliyahu Navi até falou: chora mais alto, vê se talvez está dormindo o Baal, né? Bom, no final ele vai lá, ele faz um pequeno monte, junta 12 pedras, como se fosse lembrança de todas as 12 Shvatim. Ele manda jogar água em cima várias vezes para demonstrar que aqui não tinha nenhum truque, que o fogo vai vir do céu. Ele manda cavar em volta para mostrar que não tem nada, não tem nenhuma artimanha, nenhum túnel. Cavam e jogam água, etc. Então ele faz uma pequena oração, justo está escrito, a Gemara fala em Brachot, que ele faz uma oração nessa hora, que é a hora de Mincha, que fala que é a tefilá mais, um dos lugares, uma das fontes que a gente vê, que é a tefilá mais querida e especial, é essa tefilá de Mincha, esse horário. Ele faz uma pequena oração e vem dos céus uma chama, né, um fogo que consome tudo, altar, o Korban, inclusive a água, tudo vai. E nessa hora todo o povo então fala Hashem Elokim, né, Deus existe, etc. Reconhece. Só que depois disso ele vê que foi um evento, mexeu com todo mundo, mas vai passando o tempo e o pessoal volta ao dia a dia e acaba demandando um pouquinho. Então nessa hora que ele se sente frustrado, quer dizer, ele foi lá, fez o evento, tentou convencer todo mundo, né, um negócio pirotécnico, mas parece que o negócio não durou, não ficou. Então nessa hora Deus faz diante dele, faz uma tempestade, né, faz um raios e trovões, e fala:
Deus não está, não no vento, não na tempestade, e sim, quando uma Madakah, quando vem um silêncio depois, é ali que está a presença divina. Qual que é o ensinamento? Tem uma história também, inclusive, muito interessante na Gemara. Se não me engano, era Rav Sheshes, o Rabino pode me corrigir, que era o Rabino na Gemara que era cego. Rav Sheshes, eu acho, não era? Acho que era Rav Sheshes, se não me engano. Na Gemara que ele era cego e tinha uma pessoa que ele era antagonista contra o Rabino. E naquele dia estava vindo visitar o rei. O rei da Pérsia, né, se não me engano, estava vindo visitar a cidade onde estava, se não me engano, o Rabino Rav Sheshes. Aí veio o Rav Sheshes, o Rabino que ele era cego, ele foi lá receber o rei. Quando ele foi receber o rei, essa pessoa que ele não gostava do Rabino, ele meio zombava do Rabino, ele falou: o que você vai ver o rei, se afinal você é cego, você não enxerga nada? Aí ele falou: pode ter certeza que quando o rei chegar eu vou saber melhor do que você. Né? E aí a comitiva real estava passando, e primeiro, quando veio, a cidade inteira parou, fez festa, né? Então primeiro veio uma bandinha, um negócio, tropeço. Aí aquele cara falou: o rei está chegando, o rei está chegando. O Rabino falou: não está chegando, não é agora. Aí passou mais um pouco, começou a aparecer a cavalaria, né? E tinha umas carruagens, um negócio, todo um desfile. E o cara falou: o rei está aí, o rei está aí, o rei está aí. O Rav Sheshes, que era cego, falou: não é ainda. Aí passou toda aquela fanfarra, aquele barulheiro, de repente fez um silêncio, e aí estava vindo a carruagem real no silêncio, ele falou: agora veio o rei. Ele falou que o Malchut aqui de baixo, o reinado aqui de baixo, parece com o reinado supremo lá de cima, que não é na fanfarra, não é no barulho e tudo mais que tem Deus, é mais no trabalho silencioso. É isso que Deus estava falando para Eliyahu Navi. Você faz um evento grandioso para conquistar corações e mentes, isso é uma coisa fogo de palha, como o pessoal diz. Para perdurar não é assim. Para perdurar, se você quer cativar corações e mentes do povo judeu, não é fazendo milagres e fazendo assim, isso tem que ser uma coisa mais devagarzinho, mais no silêncio. E o segredo está justo, o Seder de Pesach tem essa força de cativar o povo judeu, que é algo que dura por milhares de anos, e você vê que todo mundo está contando e recontando essa história por milhares de anos, gerações após gerações. Então, e uma das chaves da consistência, né, e da passagem de geração em geração e manter viva a chama do judaísmo está na contação de história. Literalmente, Vegata Lebincha. E como que você, muitas vezes, para você conquistar o coração e mente das crianças, mais do que você dando uma aula, do que você dando uma bronca, ou uma drachá, um discurso, aquilo que mexe e marca muito mais uma criança, e que você lembra por muitas gerações, é a história. Obviamente a história, as histórias da Torá, as histórias da Gemara, tem um significado e uma importância muito grande. Cada história tem um ensinamento. Eu estava conversando com muitas... Semana passada estava conversando com uma pessoa contando uma história da Parashá. Ele falou: mas o que aconteceu? Porque Moshe Rabbeinu, ele saiu com 20 e poucos anos, voltou com 80. O que aconteceu nesses 60 anos? Tem muita história que aconteceu nesses 60 anos, está no Midrash. Mas a Torá não conta todas as histórias. A Torá não é um livro de história. A história que a Torá conta é porque ali tem uma mensagem, tem muitas mensagens, ensinamentos que vão marcar o coração de gerações eternamente. Tem lições que a pessoa vai levar para a vida toda. E isso está na história da saída de Pesach, que a gente, e etc. que a gente conta na nossa Parashá. E não só, e o detalhe está não somente em contar a história, e aqui está um detalhe chave, está em como contar e para cada um e um. Cada criança tem uma forma de você educá-la. Isso que o Moshe Rabbeinu está falando, que negedar banim, como de acordo com 4 filhos. O tempo está praticamente estourando, mas pode deixar para amanhã, Bezat Hashem, Lineder, como cada filho, obviamente, não tem só 4 tipos de filho, pode ser que talvez tenha muito mais tipos de... Mas por que a Torá falou 4 tipos de filhos? Nesse ponto, a Torá está, de certa forma, aqui nos ensinando 4 grandes questões que um Yudi pode ter, né?
de forma geral, você pode dividir 4 formas de você sentar nessa mesa, quatro das maiores questões que uma pessoa tem diante do judaísmo. Isso, Bezat Hashem, acho que a gente vai falar amanhã em mais detalhes, porque hoje não vai dar tempo. Então, a ideia para amanhã é da gente entrar então nos 4 filhos e quais são as questões desses 4 filhos e como lidar com essas questões. Estão nessa resposta que o Moshe Rabbeinu coloca aqui na forma da gente educar e ensinar os nossos filhos. Fazer o Ayom Yom de hoje. Ayom Yom de hoje, um dia muito especial. Estamos entrando agora em 3 de Shvat, aniversário do meu pai. Isso já merece, né? Preciso ligar para ele aqui logo após. Então, 3 de Shvat, Torah Or, ele faz a Rishoná Bishnat, o livro do Alter Rebbe, de Mamarim, Torah Or, ele foi impresso pela primeira vez no ano Tov Kuf Tzadik Zayin, que seria no calendário gregoriano 1837, Kopust, na cidade de Kopust, né? A Tzemach Tzedek Bemirtov Miyom Gimel Shvat, o Tzemach Tzedek, neto do Alter Rebbe, ele escreveu numa carta datada do dia de hoje, 3 de Shvat, deste ano, do ano Tov Kuf Tzedek Zayin, quando foi impresso pela primeira vez o livro Torah Or. Ele escreve o seguinte: Sefer Torah Or Anitfas Atah, esse livro que foi impresso agora, Torah Or, Bom Mamarim Rov Adroshim Shemishnat Tov Kuf Nun Vov Ad Soiv Tov Kuf Ein Bet, que nesse livro tem os Mamarim que o Alter Rebbe ele discursou dos anos, que seria no calendário gregoriano 1796 a 1812. Asher arba mehem som Rabbeinu Zal be'atzmoi ein iyunoi alem ve'igiyom. Lá mesmo, o próprio Alter Rebbe, ele deu o consentimento para que fosse impresso. O livro foi dividido de 2 formas, em 2 partes, com 2 títulos diferentes. Interessante também isso daí. Hele Krishna, na primeira parte do livro, é sobre os primeiros 2 livros da Torá, que é Bereshit e Shmot, e Hanukkah e Purim, né? E também lá, Gam Kalmodrush Mechag HaShavuos Zmamat Doresenu e o Beparshas Yisro. Lá também, na parte de Shmot, que tem no Yitro, a parte de Yitro, onde tem o Matan Torah, lá também fala de Shavuot um pouquinho. O Tzot Le Pesach, Parshas Vayakhel, também Vayakhel fala um pouquinho de Pesach. E esse primeiro livro, que é chamado o Torah Or. Helek Sheni, a segunda parte do livro, tem um outro título, né? E o Tzemach Tzedek ele escreve Mirtz Hashem, Bezrat Hashem, ele vai ser sobre, que naquela época ainda não tinha sido impresso, Agim Yechum She'atorah, que são os outros 3 livros da Torá, que é Vaikra, Bamidbar Dvarim, e Shir Hashirim, e também os outros Hagim, Moadim, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Veshem Mechaber Naelo, e o nome que a gente falou, Torah Or, tem a ver com aquele que escreveu o livro, que é o próprio Alter Rebbe, que o nome dele é Shnei Or, que significa que é Mover a Hafta Begimatria Beit Peamim Or, que é como Shnei Or, quer dizer Shnei Or você pode dividir como 2 vezes luz, né? E isso também é como a palavra Ve'avta, de amar a Deus, né? De amar, que é a numerologia de 2 vezes a palavra Or, né? Isso que está na carta do Tzemach Tzedek. Lá eles conseguiram naquela época só imprimir o primeiro livro Torah Or. A segunda parte, que quer dizer, porque foram impedidos que a Ledeia Malshinus, infelizmente teve várias acusações falsas, etc. E lá na Rússia eles tiveram censura e fecharam as editoras judaicas. O Venem Gabei Satfus Beokupust, né? E também tinha essa editora foi fechada. A Sheshom Difus Torah Or. O Bishnas Tov Reish Rez, então muito mais tarde, no ano somente de 1848, quer dizer, muito mais tarde, 11 anos depois, Nitfos finalmente eles conseguiram imprimir Helek Beis, o segundo livro, na cidade de Zitomir, né? Que hoje está na Ucrânia. O Beshino e Hashem, mas mudaram o nome para Lekutei Torah, a segunda parte, que é o segundo livro, Lekutei Torah.